Paz do Senhor Jesus, mães intercessoras, que Deus te abençoe, que o Senhor te conceda uma semana abençoada. Estamos aqui nesse início de semana para trazer a você mais uma porção das Escrituras Sagradas que está contida no livro de Neemias, no qual nós estamos meditando, Neemias capítulo 1. Hoje eu quero trazer para você Neemias capítulo 1, versículo 10 e vamos adentrar um pouquinho no capítulo 2, porque Deus ele tem uma palavra aos nossos corações. A palavra que o Senhor quer deixar ao seu coração, mulher, é que você precisa orar, mas também você precisa agir, mesmo diante de situações desafiadoras e difíceis. Amém? Vamos ver o que está escrito aqui em Neemias, capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim: estes são os teus servos, o teu povo, tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o seu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Nós meditando na oração de Neemias, e essa oração tem muito a nos ensinar. Nesse trecho das Escrituras Sagradas, Neemias está trazendo em oração o povo de Israel. Ele está falando: Senhor, ouve a oração deste teu servo, dele mesmo, e da oração de todos aqueles que temem o teu nome. Nós já falamos sobre temor, né? Tanto aqui dentro do nosso grupo, e já falamos sobre temor também nas lives. O temor do Senhor é muito importante. Ele é o princípio de toda sabedoria. Nós precisamos respeitar a palavra de Deus como algo muito precioso para nós, algo que nos ensina muito, né? Nós precisamos ansiar em ouvir a voz de Deus, as direções de Deus, e não só ouvir, mas obedecer. Isso é temor. A oração de um homem desse, a oração de uma mulher dessa, uma mulher que tem temor, ela é poderosa em seus efeitos. A Bíblia fala que a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Nós todas, minhas irmãs, somos justificadas pelo sangue de Cristo. Por nós mesmas não somos justas, mas o sangue de Cristo nos justifica, amém? Então a sua oração feita com fé, ela é poderosa diante de Deus. E era isso que Neemias estava fazendo aqui. Neemias estava falando: ouve, Senhor, a oração deste teu servo e de todos que temem o teu santo nome, amém? Então ele estava orando, ele ia pedir algo ao rei, ele estava intercedendo, ele estava orando antes de fazer esta ação que era desafiadora para ele. Olha, você tem costume de orar a Deus, de colocar cada situação diante de Deus? Isso é muito importante. Coisas pequenas e coisas maiores, nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Senhor, dai-me êxito nessa missão. Senhor, eu preciso de um favor de uma pessoa aqui. Pai, seja comigo, abre essa porta para mim. Nós precisamos ter esse costume. Neemias era esse homem de oração. Ele ia se colocar diante do rei e ele precisava de um favor desse rei. Era algo difícil, porque ele era um simples copeiro. Então, ele antes fala com o Rei dos Reis, aquele que tem todo o poder. Minhas irmãs, nós temos acesso ao Rei dos Reis. Talvez você está diante de uma situação que está te deixando muito preocupada. Ai, essa situação vai ser muito difícil de eu resolver. Eu te encorajo. Se coloque diante do Rei dos Reis e peça ao Senhor: dai-me êxito nessa missão, dai-me êxito nisso que eu preciso fazer. Abre essa porta, porque com as minhas mãos eu não consigo. O Senhor vai estar com você. Amém? E essa palavra continua nos ensinando. Então, nós aprendemos com Neemias que diante de uma situação difícil, ele primeiro ora. Então, diante de uma situação difícil, ou melhor, diante de qualquer situação, nós precisamos colocar tudo isso diante de Deus, porque Ele é nosso Pai, Ele deseja nos ensinar, Ele deseja nos dar a vitória, Ele deseja nos ajudar nas pequenas e nas grandes coisas. Amém? E a segunda lição,
é que, já adentrando no capítulo 2, ele diz assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Olha só, Neemias dá o primeiro passo, né, diante do rei aqui. Na verdade, o primeiro não, porque Neemias já tinha dado muitos passos em oração, jejum e lamento diante de Deus. Agora, depois de oração, depois de jejum, depois de intercessão, depois de pedir perdão pelos pecados do povo, depois de se arrepender, aí sim Neemias se coloca diante do rei para pedir a benevolência do rei, para que então ele conceda o direito de Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Olha só quantos passos. Nós temos dado esses passos, né? Esse grupo serve para isso. Nós estamos aqui para estar encorajando você no jejum, na oração e na busca de sabedoria através da palavra de Deus. Conhecimento através da palavra de Deus. Chaves, princípios. Deus tem tudo isso para nós. Para que então você possa dar um passo e Deus seja com você. E Neemias chegou nesse dia, ele chegou nesse momento. Ele está diante do rei. E a palavra de Deus fala que o rosto dele estava entristecido, mas ele não estava doente. Aquilo era a tristeza da alma. Ele estava angustiado com uma situação no qual ele queria resolver e estava sentindo de Deus o chamado para resolver aquilo. Deus te colocou aqui nesse lugar porque Ele está te chamando para reconstruir os muros caídos da sua família. Então, às vezes, você se encontra nesse momento angustiada, mas o que Deus está nos ensinando? Ora, jejua, coloca diante de mim. A sua oração é poderosa e eficaz, e o Deus que nos ouve é poderosíssimo. Não há nada que ele não possa fazer. Não há situações que ele não possa intervir. E o interessante a última lição que eu quero deixar aqui, é que Neemias diz assim, ó: com muito medo eu disse ao rei. Olha só, ele estava com medo, mas ele não foi parado pelo medo diante de uma situação desafiadora. Eu quero encorajar você a não parar. Talvez você está diante de uma situação difícil no qual você precisa tomar uma decisão ou falar com alguém e isso está trazendo angústia ao seu coração, mas Deus está falando com você. Não deixa o medo te parar, não deixa o medo te paralisar nessa situação. É oração e ação. É isso que o Senhor está falando conosco nessa semana, mães intercessoras. Oração e ação. Se você talvez tenha medo de instruir mais, de uma maneira mais rígida um filho, e você acaba deixando a situação para lá, e depois você fica triste porque você sabe que você deveria ter corrigido, você deveria ter falado. Essa é a hora de você orar e falar: Senhor, vai comigo, eu preciso corrigir essa situação. Seja lá a situação que for, que está tirando a sua paz, que está te amedrontando. Neemias não foi parado pelo medo e nós não podemos ser parados pelo medo. Ele não teve ausência de medo. O medo estava no coração dele, mas o medo não paralisou Neemias. Nós teremos medo de enfrentar certas situações, mas nós precisamos continuar. Você ora e você age diante de Deus, com a bênção de Deus, e vai com medo mesmo. É isso que Neemias fez. E a palavra de Deus vai falar que ele teve a benevolência
do rei. O rei concedeu tudo aquilo que ele precisava. Nós vamos continuar com isso mais para frente, tirando mais ainda ensinamentos e sabedoria. Eu quero ir somente até aqui com esta palavra. Ore, mas também haja. Não deixa que o medo venha te paralisar. Seja lá qual for a situação. Neemias disse, com muito medo eu disse ao rei. Ele não falou assim, com muito medo eu não disse ao rei. Não, eu disse ao rei. Então ele fez o que tinha que fazer, ainda que o medo estivesse em seu coração. Não deixe o medo te paralisar. Amém? Diante dos desafios que você tem nesta semana, que você seja encorajada por esta palavra, por essa porção das Escrituras, por esta revelação que o Senhor trouxe aos nossos corações. Eu quero te desejar uma semana mais que abençoada, de muitas vitórias e de muitos testemunhos, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Até quinta-feira. Quinta-feira nós temos mais uma live, não perca. E convide outras mães para estar aqui conosco. Que Deus te abençoe.